Então, a gente vai usar o volume 2, a parte 1, na página 21. Estou mostrando aí para vocês. Vocês estão vendo? Sim. Certo. Sim. Então, aí na atividade 1, nós temos o que é, nem tudo que voa é pássaro. E aí nós temos 3 imagens. A primeira é um protótipo do Leonardo da Vinci, lá do século XV e XVI, né? Parece ser uma asa, né? Parece muito a asa de um morcego, de um pássaro. É um protótipo do avião. Então, ele imaginou como seria um avião e fez esse desenho aí que vocês estão vendo. Só um minuto. Isso, pessoal. Quem não for falar, desliga o microfone para não atrapalhar, tá? Bom, a imagem 2, que a gente está vendo aqui, é o primeiro dirigível, né? E ele também é uma imagem que foi tirada da internet. Então, vamos dizer assim que é o primeiro objeto que voou, um dos primeiros objetos, né? Tinha um balão também, que foram capazes de voar, né? Um dirigível. Basicamente, foi quase como o antecessor do avião, vamos dizer assim. Só que tinha um problema que ele pegava fogo muito fácil, né? Então, teve que parar de ser fabricado porque ele pegava fogo e as pessoas que estavam dentro dele acabavam morrendo, infelizmente, né? E a terceira imagem que nós temos aí é o 14 bis, que foi um dos primeiros aviões inventados pelo brasileiro, né, Santos Dumont. Vocês conhecem a história? Professora, tá travando. Oi? Tá cortando sua voz, Sora. Precisa desligar o microfone, pessoal. Pra mim tá normal. Isso, às vezes também pode ser a conexão da internet de vocês que pode estar falhando, tá? E a terceira imagem, então, é o 14 bis, também é uma foto tirada da internet, foi um avião inventado pelo brasileiro Alberto Santos Dumont, né? Vocês conhecem, já ouviram falar dele? Não. Ah, já assisti. Eu não lembro Pro? direito. Não. Acho que não. Numa aula que a gente teve no centro de mídias, falou dele e desse avião 14 Isso, bis. então o Alberto Santos Dumont foi um brasileiro muito famoso, ele é um dos inventores do avião. Existem os irmãos, né, dos Estados Unidos que também dizem que inventaram o avião, né, vamos dizer que esses 3 foram os primeiros que fizeram a invenção do avião mais ou menos como a gente conhece hoje, né, porque hoje o avião é bem diferente, mas esse foi o primeiro avião que ele conseguiu chegar em outro país, né? Ele saiu deu a volta lá na França, tá bom? E aí na página 22, nós temos 3 perguntas aí, a gente não precisa escrever, a gente vai fazer oralmente, certo? E o que essas 3 fotos, o que vocês acham que ela tem em comum? O que ela tem de igual nas 3? Tudo voa. Que tudo voa. Os aparelhos ali voam. O que mais? Foi tudo criada pela mesma pessoa. Não. Foram pessoas diferentes, né? O primeiro é do Leonardo da Vinci, São o tipo segundo é o aviões? dirigível, isso. E o terceiro foi pelo Alberto Santos Dumont. Mas o que foi dito aí, acho que foi o Michael, né? Que falou que é a mesma pessoa. Sim. Quer dizer o seguinte, precisou que alguém tivesse a ideia, né? Então precisa haver um inventor, né? Alguém que imagina como pode ser uma coisa. Se não houvesse essas pessoas, talvez hoje a gente nunca tivesse um avião, não é verdade? Alguém que começou a observar, o Leonardo da Vinci, por exemplo, que criou lá a primeira imagem, o protótipo. Ele começou a observar os pássaros e aí ele percebeu que talvez ele pudesse criar uma máquina que simulasse, que imitasse o voo dos pássaros e que a pessoa poderia atingir várias localidades com aquele objeto. Né? Lógico que ele talvez não tenha conseguido, então, mas ele foi assim um inventor que imaginou até que outros pudessem criar, como foi o caso do Santos Dumont, certo? Então, o que elas têm em comum, né? Que vocês disseram? Todas são protótipos, né? E feitos para voar, né? E eles têm um inventor, alguém que imaginou que eles pudessem voar, né? A B. As características desses objetos
podem revelar a origem e a época que eles foram produzidos? Pelas fotos, vocês conseguem imaginar mais ou menos a época que cada um foi produzido? O que vocês acham? Lá nos anos 80. Um pouquinho antes, né? Nos anos 90. Antes, gente, antes. Ó, Cedo, fala. primeira do século XV. 1600. Isso, 1900. Pro 1906. 1906. Nas fotos, como vocês estão vendo aí, que aparecem as legendas. Na primeira foto, tem lá que foi no século XV e XVI. Século XV, lá, e XVI, 1600, 1700. Há muito tempo atrás, né? É Eu bastante tava tempo. imaginando, qual que é o século XV e XVI? Eu só lembrava que era século XV e XVI, mas não lembrava o ano exato. Isso, século XV, 1600, século XVI, 1700. Há muito tempo atrás, né? Não existia nada, quase nada do que a gente tem hoje. Internet, muito menos, né? Então, vocês pensem num tempo, assim, muito distante, que não tinha nem carro, tá? Nada, assim, de tecnologia, quase nada. Depois nós temos o dirigível, ele não mostra o ano, mas a gente vê que é uma imagem bem antiga, né? Ela foi colorida artificialmente também. E a imagem 3 está mostrando ali 1906. Então, a gente pensar 1906 já é muito tempo, né? Já faz mais de 100 anos, não é verdade? 2006 fez 100 anos. Então, também é uma imagem bastante antiga. Então, aonde que a gente vai ver, geralmente, a data? Nas legendas, certo? Oi? Nas legendas. Lógico que o fato da foto, por exemplo, ser em preto e branco também é uma indicação de quando elas foram criadas. Foram criadas 114 anos. Isso mesmo, muito bem, 114 anos. O 14 bis, né? E aí a última pergunta diz assim: quem são os inventores desses objetos? Quando e onde viveram? Bom, a primeira imagem diz lá que é um protótipo do Leonardo da Vinci. Vocês conhecem o Leonardo da Vinci? Já ouviram falar Sim, dele? eu conheço. Sim, já ouvi falar. Vocês Bastante. ouviram falar do Leonardo da Vinci? Eu lembro. O que ele fazia? Inventava várias coisas. Ele era um inventor, É pintor. é um Também era pintor famoso. E mais? Que país que ele era? Esqueci completamente, deu branco Não aqui. lembro. Da Itália, gente. Não é? Né? Não é da Itália? Então, o primeiro protótipo ali do Leonardo da Vinci ele era italiano, ele era um pintor muito famoso, né? Ele tem muitas pinturas famosas. Só que ele também era um inventor. Ele inventou muitas coisas que nós usamos hoje. Inclusive, ele foi um dos primeiros aí a inventar esse protótipo. O que é um protótipo? É um começo para que alguém possa desenvolver um produto. Então, ele fez essa asa aí, imaginando que um dia alguém pudesse criar um veículo que chegasse em outras dimensões, tá? Aí, o segundo a imagem, o inventor do dirigível. Alguém sabe quem é? Não. Também não sei, estou pesquisando aqui, peraí. Alguém sabe aí? Não. Ó, Não. o dirigível... Eu sei, peraí. Fala. Peraí. Eu vi no livro, tive aula disso no Centro de Mídias, peraí. Isso, eles falaram lá mesmo sobre isso. Calma aí, deixa eu ver, tô procurando. Ele celular do Leonardo. Calma, tá aqui. Eu também já esqueci. Tá, Aqui, calma, pera. para. Calma aí. Preciso ter idade. Ué? Não achei. Ó, o dirigível foi inventado pelo Henry Giffard e foi inventado em 1852. Então, também há muitos anos atrás, né? Mas como eu falei para vocês,
era um avião, né, um tipo de veículo que voava que pegava fogo muito rápido. Né? Então, ele não teve uma vida assim muito longa, né? Que ele não tinha segurança nenhuma para quem estava dentro dele. Então, ele foi inventado lá em 1852 pelo Henry Giffard, tá? E o 14 bis, que nós vimos aí, eu já falei para vocês, o Alberto Santos Dumont, um dos brasileiros mais famosos, né? Vocês precisam conhecer o Alberto Santos Dumont, ele é muito famoso, foi muito famoso, muito importante para o Brasil. Né? E, então, ele inventou aí em 1906 o 14 bis. Professor, eles deviam ser ricos, né? Porque nessa época as coisas eram tudo caro. Eles Sim, conseguiram fazer. para fazer um avião, um dirigível, né, precisava de muito dinheiro, né? Então, não é algo barato então precisava de financiamento, né? Eles tinham muitos contatos com banqueiros, né, que ajudavam ele a fazer esse tipo de aeronave, tá bom? Aí a gente vai passar aí para a atividade 2, que é um título que está escrito assim: é um pássaro? É o super-homem? Não, é o 14 bis. E aí está escrito assim: quem não olhou para o céu um dia e pensou como seria voar? Quem não lançou um aviãozinho de papel na expectativa de que ele desse uma volta no ar e aterrissasse depois de um voo rasante? Quem não imaginou ser um super-herói cortando os ares na luta contra o mal? Assim é a imaginação. Pequenos gênios e seus grandes inventos mudaram o mundo. Então, nós vamos ler um texto sobre Alberto Santos Dumont. Mas o que eu quero que vocês também percebam é que às vezes a gente tem uma ideia que é muito boa, assim, que pode mudar o mundo, né? Então a gente precisa imaginar, a gente precisa sonhar com as coisas, né? Às vezes a gente passa por situações que a gente precisa inventar algo para nos ajudar, e essa invenção acaba ajudando o mundo. Foi o caso do Alberto Santos Dumont aí, né? Então nós temos, assim, uma criança e um grande sonho, voar. Alguém gostaria de ler o texto para nós? Eu, Pro. Pode ler, começa aí a leitura. Então, nós estamos na página 22, atividade 2, tá? Pode ler, Manu. Peraí. Nascido em 20 de julho de 1873, em Palmira, Minas Gerais, Alberto Santos Drummond, filho de Henrique Drummond, a Francisca de Paula Santos, era leitor de Júlio Verne e, desde criança, sonhava em criar um aparelho que permitisse fazer com que o homem voasse. Cresceu observando o voo e a contribuição física dos pássaros. Só um pouquinho. Ele chegou a visitar a França pela... Espera um pouquinho, Manu. Aí, nesse primeiro parágrafo, a gente tem duas informações importantes. Então, eu quero que vocês grifem aí, marca com a caneta ou com marca-texto. Primeiro, que está escrito, tem as informações sobre a vida dele, mas tem uma informação muito interessante, que diz assim: ele era leitor de Júlio Verne. Vocês conhecem o Júlio Verne? Não. Nunca leram um livro dele? Acho que não. Não. Tem um livro dele que se chama A Volta ao Mundo em 80 Dias. Vocês já ouviram falar? Não. Já. Tem um filme também que Já. tem esse título. Vocês já viram? Sim. Eu não. Então, o que a gente tem de interessante ali? Ele era leitor do Júlio Verne, e o Júlio Verne tem esse texto aí, A Volta ao Mundo em 80 Dias, que ele descreve alguém que inventa um veículo, tipo avião, e ele consegue dar a volta ao mundo, ele passa por vários lugares em 80 dias, que era algo inédito, né? E ele, desde criança, então, ele sonhava em fazer esse aparelho. Então, o que é importante a gente entender também? A gente precisa da leitura nas nossas vidas, né? Mesmo que você só leia aquilo que você gosta. Então, se você gosta de esporte, leia sobre isso, né? Se você gosta de moda, leia sobre isso, porque você tem ideias. É muito triste quando a gente cresce sem ideias, né? Sem coisas que nos interessam. Então, a gente precisa investir na leitura. Então, como ele lia muito sobre isso, ele acabou sonhando com que um dia um homem fosse voar, né? E aí diz a informação que ele cresceu observando como as coisas voavam, né? Os pássaros voavam e como eles eram fisicamente. Pode continuar, Manu.
Você tá aí, Manu? Eu não liguei o microfone, eu esqueci. Ah, tá. Ele chegou a visitar a França pela primeira vez em 1891, com a família. Foi nesse final de século que o motor a gasolina fez sucesso nas exposições em Paris. E o jovem Drummond ficou fascinado. Em 1892, mudou-se para Paris, onde começou a construir balões. Para um pouquinho aí. Mais algumas informações importantes. Então, ele foi para a França, com certeza ele tinha dinheiro, como foi o Maicon que falou, né, que precisava de dinheiro. Mas, o que está escrito aí, que também é muito importante, foi no final do século, ou seja, no final do século XIX, em que surgiu o motor a gasolina. Então, vocês vejam, não tem como uma invenção dar certo se ela não tiver a ajuda de outras. Se não fosse possível, não tivesse sido inventado o motor a gasolina, provavelmente não teríamos um avião hoje, né? Então, a gente, às vezes, pode ser que o que a gente pense, que a gente invente seja algo simples, mas que vai ajudar outras pessoas a fazer algo maior, né? E aí, grifa essa informação importante aí. Em 1892, ele mudou para Paris, onde ele começou a construir balões. Então, antes de chegar no avião, ele construiu algo que era mais simples, que era um balão, né? Hoje. Pro, que ano que é para grifar? A última frase do segundo parágrafo, em 1892, mudou-se para Paris, onde começou a construir balões. Tá? Obrigada. Então, ele começou com algo simples. Hoje, soltar balão é proibido, né? Vocês sabem, não façam isso, que gera queimadas, destrói lá o meio ambiente. Mas naquela época era comum, né? As pessoas fazerem viagens de balão, né? Para ter a adrenalina ali de estar no céu, né? E galinha chaca, sua pode fazer? Oi? E aquele brinquedinho lá que chama galinha não sei o que, pode fazer? Eu não conheço esse brinquedo aí, não. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Ah, Michael, é tipo de jornal, não é? Você põe fogo na ponta e vai voando. Tudo que tem já fogo, sei. que vai cair num lugar que a gente não sabe aonde, é perigoso, né? Vai que cai num lugar que pode pegar fogo, daí é complicado, né? A gente acaba causando um acidente. Continua, Manu. Em Paris, Paris aprofundou-se nos estudos da mecânica. O balão, o Brasil, com apenas 15 quilogramas, ganhou altura, mas era dependente do vento para se movimentar. A dirigibilidade chamava a atenção de Santos Drummond. As suas pesquisas seguiram neste rumo, até que ele construiu o dirigível número 1, primeiro de uma série de charutos voadores motorizados. O balão ganhou os céus no dia 20 de setembro de 1898, a altura de 400 metros, retornando ao ponto de partida e obedecendo refermentamente as manobras de seu inventor. Isso. Então, aqui nós temos mais algumas informações importantes sobre a vida desse inventor, né? Então, a gente viu que ele construiu o primeiro avião, Brasil, né? Que tinha 15 quilos, só que ele precisava do vento para se movimentar. Então, ele não tinha controle, né? Se o vento soprasse para o norte, ele ia para o norte. Se o vento soprasse para o sul, ele ia para o sul, né? Então, não era muito confiável. Ele podia cair num lugar que depois ele não ia conseguir sair. Depois, como ele começou a estudar sobre isso, né, ele inventou também um dirigível. Por que era chamado de charuto voador motorizado? Porque parecia um charuto, né? Aí eles deram esse apelido. Então, no dia 20, marca aí, a última frase lá, no dia 20 de setembro de 1898, numa altura de 400 metros, retornou ao ponto de partida e obedeceu perfeitamente as manobras. Então, o dirigível era diferente do balão porque ele era mais complexo. A pessoa conseguia levar para o lugar que ela queria, certo? Continua a leitura. Alguém quer ler? Alguém que diferente? Eu. Pode ler. Qual parte aqui? Outros balões. Tá. Outros balões nasceram. O dirigível número 3, por exemplo, foi construído já com motor a gasolina. Em 1901,
Dumont, acho que é assim que se fala, contornou a Torre Eiffel, pilotando o dirigível número 6. Na ocasião, ele participava de um desafio lançado pelo milionário francês aos construtores de dirigíveis. Aquele que conseguisse partir do campo de Saint-Cloud, contornar a Torre Eiffel e voltar ao ponto de partida em 30 minutos, ganharia 100 mil francos. Nosso inventor venceu, recebeu o prêmio do Che, não sei falar, e deu metade do dinheiro para seus mecânicos e auxiliares. A outra parte doou aos necessitados. O número 9 já era capaz de fazer o transporte de pessoas e o número 10 ganhou um tamanho bem maior que os anteriores e passou a ser chamado de um dirigível ônibus. Isso, então ele começou, como ele gostava muito do assunto, ele começou a aprimorar a invenção dele. Até que ele chegou no dirigível número 10, né? Já tinha um tamanho bem maior, o número 9 já levava pessoas, e é lógico, a contribuição dele, não somente em inventar isso, mas também em financiar isso, porque ele pagava os mecânicos, os auxiliares, praticamente ele não ficava com nada. Então, para que ele conseguisse atingir aquele sonho dele, ele também fazia de tudo o possível para que ele pudesse avançar. Vamos então para a próxima página aí, está acabando já. Pode continuar, Felipe. Tá. No percurso inventivo de Dumont, surgiu em 12 de novembro de 1906 o 14 bis, dotado com motor de 50 HP. Como é? Isso. 50 HP, horsepower, de potência. Partiu do Parque de Bagatelle, em Paris, atingindo a altura de 6 metros, em um percurso de 220 metros. Por esse feito, Santos Dumont ficou conhecido como o pai da aviação. Isso. Então, nós temos uma informação muito importante. Ele conseguiu chegar, então, no objetivo, que era o 14 bis. Então, já era bem mais potente. Ele saiu do Parque de Bagatelle, em Paris, atingiu 6 metros e percorreu 220. E aí que ele ganhou o apelido de pai da aviação, né? Continua, Felipe. Em 1908, Santos Dumont construiu a Demoiselle, que serviria de modelo a outros projetistas de aeroplanos. Dumont encerrou sua carreira de inventor e projetista em 1910. Passou, então, a supervisionar as indústrias que surgiram na Europa. Doente, resolveu voltar ao Brasil. Ao ver seu invento ser usado em 2 conflitos, Primeira Guerra Mundial e a Revolução de 32, ficou muito decepcionado e triste. Dumont faleceu no Guarujá, no dia 23 de julho de 1932, em decorrência de esclerose múltipla e depressão. Isso, então aqui aconteceu uma coisa assim muito triste. Ele tinha sonhado com um avião, nós vimos desde criança, e ele projetou um avião para que as pessoas pudessem conhecer o mundo. Então, que a gente pudesse sair aqui do Brasil e conhecer a Europa, a Ásia, né, a África, a América do Norte. Mas o que acabou acontecendo? As pessoas começaram a usar o avião como uma arma. Então, na Primeira Guerra Mundial, eles usavam o avião para bombardear as cidades. É a mesma coisa na Revolução de 32, que aconteceu aqui em São Paulo. Né? Eles usavam os aviões para bombardear o Campo de Marte. Então, ele ficou muito triste, muito decepcionado, quando ele viu que aquilo que ele tinha inventado para ser algo bom foi transformado em uma arma. E a gente hoje vive algo parecido, por exemplo, com a internet. A internet é muito boa, tem muitas informações, a gente consegue conversar com muita gente, eu consigo dar uma aula para vocês, como eu estou fazendo aqui, porém, a internet também tem muita informação falsa, né? Que serve para prejudicar as pessoas, que serve para denegrir a imagem de alguém, né? Para prejudicar essas pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado que, às vezes, coisas que são inventadas para algo bom acabam se tornando coisas ruins, né? Professora, o Santos Dumont, ele morreu com 99 anos. Morreu velho, assim? Sim. Nossa, e viveu bastante, né? Quase um século, hein? Que isso? Quase um século, isso. Isso que naquela época as pessoas viviam menos, né? Então ele foi, assim, um inovador também, conseguiu viver até bastante tempo, né? Infelizmente ele morreu triste, né? Isso que deixa a gente um pouco triste.
quando ele viu que a invenção que ele tinha feito para ajudar acabou sendo transformada em arma de guerra, né? Então, nós temos um texto aí que é sobre a vida do Santos Dumont. É um tipo de texto que a gente vai começar a estudar agora, tanto nas aulas que eu vou mandar para vocês lá no Classroom, quanto nas atividades, tá? Então, hoje a gente vai fazer junto a atividade 1 e 2, que está aí nessa página. A atividade 1 diz assim: o texto que você leu tem algumas informações sobre a vida e a obra do inventor e escritor brasileiro Santos Dumont. Todas as características desse gênero possibilitam identificá-lo como. Esse texto é um conto, gente? Não. Não. O que precisa ter num conto? Precisa ter personagem. Era uma vez. Isso. O que mais que tem? Tem no conto personagens, que mais? Vocês estão aí, gente? Então, Personagens que tem no conto. Quem que conta a história? O narrador. O narrador. Então, não tem nada disso aí nesse texto. Não é um conto. É uma reportagem? não. Não. Não, também. Porque precisa ser para ter uma reportagem. Tem que ter a notícia falando o que aconteceu, o caso. Isso, precisa ter um fato, né? Alguma coisa que aconteceu, um acidente, alguma coisa assim, que leva a uma reportagem. É uma lenda? Não. Não. Não, por quê? Porque uma lenda pode ser uma coisa que, tipo assim, eles falam que aconteceu, mas não aconteceu, entendeu? Exatamente, uma lenda não necessariamente precisa ter acontecido, né? A gente tem aí, por exemplo, a lenda do Saci. Alguém aqui já viu um Saci? Não. Não. Já viu o Saci? Não. Não. Alguém falou assim. Eu escutei. A gente tem a lenda aí do Saci, né? Minha avó falava que quando tivesse um redemoinho de vento assim na rua, era o Saci que estava ali. Mas é uma lenda, ninguém nunca viu, não dá para comprovar, né? Então, o que esse texto aí é? Uma biografia. Marca aí a letra D. Biografia. Letra D de dado. E aí, na questão 2, nós vamos ver algumas características que precisa ter nessa biografia. Então, tem aí a questão: o que é preciso conter no gênero textual biografia? Então, nós vamos voltar no texto e grifar as principais. Nós já fizemos isso, né? Nós já grifamos as principais informações. Então, nós vamos preencher o quadro. Vamos por aí primeiro. Qual que é o nome completo dele? Alberto Santos. Santos Dumont. Isso. Então, escrevam aí. Alberto Santos Dumont. Se tiver dúvida do jeito que escreve, olha de novo lá no texto. Eita, cadê minha borracha? Aqui. Podemos passar para a próxima? Ô, Pro, Alberto. uma vez, numa escola que eu estudava, eles pediram pra gente fazer biografia dos nossos avós. Aí, meu avô, hoje em dia, ele tem 96 anos. Aí, lá no dia, ele tinha 93. Aí, ele contou um monte de coisa que ele já viveu. Ele passou pela, acho que a Segunda Guerra Mundial. Sim. A mãe dele, ele contou também que a mãe dele sofreu muitas chicotadas porque ela pegou escravidão. Nossa. Então, a biografia, ela é interessante por causa disso. A gente acaba conhecendo várias histórias interessantes, né, que a gente, às vezes, não fica sabendo, né? Então, a biografia serve para isso. Oi. O pai da minha tia tem 110 anos. Ô, louco! É. Nossa, Ela tá então sempre já deve ser um dos homens mais velhos do mundo. Ele tá de cama, aí a filha dele sempre cuida dele. Dá comida pra ele, essas coisas. Nossa, já viveu bastante também, né, coitado? Pessoal, ó, a segunda informação aí. A data e o local de nascimento. Vamos lá. 20 de julho de 1873 em Palmeiras, Minas Gerais. Isso. Ô, João, você falou alguma coisa? Sabia que existe gente que já sobreviveu até 110 anos? Ah, não sabia, não.
Então, o Alberto Santos Dumont nasceu em 20 de julho de 1873, na cidade de Palmira, Minas Gerais. Muito bem. Alguém sabia que ele era de Minas Gerais? Não. Ou pelo Minas Não. Não. Não coube. Oi? Eu coloquei MG no Minas Gerais porque não coube. Tudo bem. Se não couber aí no espacinho, põe no caderno também, não tem problema. A data, o local e de falecimento. Onde que ele morreu? Que dia? 23 de julho de 1932, no Guarujá. Ele morreu no dia 23 de julho de 1932, na cidade de Guarujá, aqui em São Paulo. Na mesma data que ele morreu. Na mesma data que ele nasceu. Isso, faltava 3 dias, né? Pra ele fazer aniversário. Não. Não, ele tinha feito há 3 dias. Isso, Ele morreu no dia do aniversário dele, hoje. 3 dias depois, né, coitadinho? Ai, Jesus. A filiação, quem que eram os pais dele? Era um tal de... Não sei, calma aí. Eita. Henrique Dumont e Francisca de Paulo Santos. Isso, o pai era o Henrique Dumont e a mãe era a Francisca de Paula Santos. Muito bem. Peraí, gente. Quando então alguém perguntar a sua filiação, você vai colocar o nome do seu pai e da sua mãe. Peraí, Onde que tá a data de falecimento? Tá bem no finalzinho, quase na última linha do texto. Faleceu no Guarujá no dia 23 de julho de 32. Sei. Então, o pai dele era o Henrique Dumont e a mãe a Francisca de Paula Santos. De Paulo Santos. Isso. Peraí. Henrique do... Calma aí, pronto. Eu tô copiando a tabela no meu canal. Como que é o nome da mãe dele, Sara? Francisca de Paulo Santos. Isso, Francisca Tá de escrito Paula na segunda Santos. linha. Isso, tá lá no texto, na segunda linha. Henrique Dumont e Francisca de Paula Santos. Pode ir para a próxima? Peraí. Pode esperar. Vocês já esqueceram como é que escreve, é? Francisca. E ela não tá mais muito bonita, não, Sora. Paula, você tem que treinar. Sara, tem como... Ô, Oi. Sara, e agora? Vai ter um monte de aula, hein? Tem centro de mídias. Google Sala de agora aula tem dessas aulas assim. Que isso, hein? Agora tem bastante coisa. Bruno, Oi. o meu dia foi tudo corrido. Eu acordei 7 horas da manhã, aí 7h30 já teve aula no centro de mídias. Depois já teve as 2, depois já fui pra reunião de inglês e já tô aqui. Não teve nem tempo pra não fazer nada. Mas se a gente estivesse na escola, também ia ser assim, né? Não, Sora, ia ser melhor. Mas É, é melhor. 1000 vezes melhor. Bem melhor. Com certeza, com Eu certeza. não tomei nem leite hoje. Tomara que Na a gente- verdade, eu preferia que a gente tivesse aula aqui, todas as aulas, né? Mas Eu acordei você- 7h55. Tinha o horário no centro de mídia, sendo que a gente é de tarde. é verdade, podia ser o contrário, né? porque dão aula, É verdade, por isso que é ruim. eles dão aula para muitas escolas, né? Então tem escola que é de manhã e não teve como. Tem umas 60 milhões de pessoas lá, né? Isso, é muita gente. O difícil é acordar, assistir né? na hora do centro de mídias, né, Sora? Ô, Sora, Oi? não precisa assistir na hora que passa o centro de mídias. Depois tem no YouTube. Se caso não der para assistir Eu faço na isso. hora, pode assistir no YouTube. É verdade. Eu já assisti Eles mais tudo aulas. mais. Pessoal, vamos para a próxima, senão não vai dar tempo. Como que o Santos Dumont ficou conhecido, gente? Como gênio. Não, quer dizer pai da aviação. Isso, ele era um gênio, mas o apelido dele era pai da aviação, né? Que isso? Ele foi um dos primeiros a conseguir inventar um avião. Pai do... Nossa, Sora, olha que legal, ele era do Brasil. Sim, muito importante isso, né? O Brasil Professora, tem aluno da nossa sala que não tá fazendo? foi. Tem aluno da nossa sala que não tá fazendo as atividades? Eu tô Não. fazendo. No momento não, todos estão fazendo. Eu perdi umas, mas aí a escola mandou mensagem e eu fiz tudo. Isso, que se vocês perderem alguma atividade, volta lá e faz, tá? Eu fiz tudo, só que a de agora eu não tô fazendo porque eu tô copiando a tabela. Tá, Ô, depois Sônia, a gente resolve.
Sorry, e antes eu, Conhecido. e antes eu ficava deixa a sem, professora tipo, falar. entregar o trabalho, tipo, sabe naquele bagulhozinho lá que você tem que pôr, enviar o trabalho, eu não fazia isso. Então, é importante que envia, porque senão não aparece para mim que vocês fizeram, né? Vamos para a próxima aí, gente. Tá. Quais as principais contribuições para a humanidade que ele fez? Que vocês viram O aí avião, o avião, o que mais? Ele ajudou com 50 mil francos lá quando ele conseguiu dar a volta na Torre Eiffel. Ele deu Isso. 50 mil francos para os Avião e ajudou com 50 mil. necessitados. Isso. Então ele construiu o avião, né, que foi muito importante para a humanidade. Ele ajudava os necessitados também. Calma, contribuiu. Quanto que ele contribuiu? 50 mil francos. Isso, 50 mil francos, né? Mas ele deve ter feito durante a vida dele outras contribuições também, né? Ele era uma pessoa assim que fazia bastante esse tipo de ato, né, de caridade. Avião contribui 50 mil francos e etc. Isso. E aí a última, quais outras informações que vocês acham importantes sobre a vida e a obra dele que a gente podia pôr aqui? Que ele morreu pela depressão. Isso, pode ser, que ele morreu Sim. por causa da depressão. Ele tinha uma doença também, né? Que é a esclerose múltipla. Ele vai perdendo as funções, para de andar, para de conseguir mexer as mãos, né? Também com 99 anos ficar andando normal, ter uma vida boa, é difícil, hein? Isso, naquela época era mais difícil ainda, né? O que mais que a gente pode pôr aí? Morreu pela depressão. Isso, o que mais vocês acham? Será que é importante pôr que ele morava em Paris? Acho que sim. Sim. Coloca aí, então. Ele morava em Paris. Na época, Paris era uma das capitais mais importantes do mundo. Então, todo mundo que era artista, né, queria ser alguém importante, mudava para Paris. Porque lá tinha as principais informações. Não é igual hoje, né? A gente quer construir alguma coisa, a gente põe lá no Google e o Google ensina. Né? Não tinha isso na época. Ei, Será que tá bom, gente? Tá, eu acho que não cabe mais. Tá ótimo, né? Pessoal, ó, então hoje é isso. Como a gente já fez essa atividade hoje, essa semana eu não vou mandar atividade no Classroom, tá bom? Tá Vai ter bom. mais alguma atividade, senhora? Oi? Vai ter mais alguma atividade de algum professor? Eu não sei, pessoal. Vocês têm que olhar depois lá no Face que tem as informações, tá bom? Eu tô vendo, tá ótimo, tá? professora, Oi. tá escrito que você acabou de sair da reunião, mas você tá falando. Não, eu tirei o slide que eu tava mostrando pra vocês. Tá bom? Então, Oi. que dia que você vai mostrar as notas? Vai demorar um pouquinho, tá? Porque como vocês demoram um pouco para fazer as coisas, e às vezes o sistema dá uma travada e demora muito para mostrar as atividades que vocês fizeram. Então vai demorar um pouquinho. Que isso, hein? Tem muita gente entrando de férias. Que eu tô isso? Nós volta pra escola daqui 5 dias, né, senhora? Nós vamos voltar dia 1 de julho, não é? Não. Foi para setembro, tá? Tá doido? Ai, ainda bem, mais um mês. Hein? Oi, João. Sabia que falaram que uma mulher de 107 anos conseguia correr, limpar as casas, fazer tudo com 107 anos? 107 anos? Nossa, muito velha. Pessoal, Tem um homem na TV também andando de bicicleta com essa idade. Eu tô com dificuldade de enviar atividades. Peraí que a gente já conversa. Pessoal, quem não tiver mais dúvidas, está dispensada, a aula já acabou, tá bom? Então, por hoje é isso. Se falta fazer atividade lá no Classroom, aproveita para fazer, que essa semana eu não vou mandar, tá bom? Só vou mandar. Falaram que as aulas voltam dia 7 de setembro, é verdade? É uma previsão. Se mude, tá? Professora, Para o feriado dia 7 de setembro. Tchau, Felipe. Jô, Oi. deixa seu número de telefone no chat pra gente falar com você pelo WhatsApp. Vou pensar, tá bom? Depois, se qualquer coisa, eu mando lá para vocês, tá?
Tchau, Pro! Tchau, Pro. Tchau, Tá, gente? Quem que falou que estava com dificuldade? A Brenda? Eu. Qual a sua dificuldade? É porque quando eu faço atividades, eu vou enviar, aparece. Aí eu envio, aí depois aparece que eu tenho que fazer de novo a atividade. Ah, então, eu não sei te dizer o que acontece. Eu vou perguntar, ver se eu desculpo. Essa última atividade minha, você já fez? Sim. É qual? Não. A dos Qual? pronomes. A 5. Deixa eu ver aqui. Calma aí, deixa eu ver aqui. Atividades, língua portuguesa. Peraí, eu tô vendo aqui. É a pronomes pessoais, Sora? É, Isso, atividade parte de 2. 5. Sim, eu já fiz. Tá, tudo bem, então. Então, se É vocês... pronome? Eu acertei 8. Tá ótimo. Pronomes? Isso, é dos pronomes, João. Tirei Eu 10. acertei 10? Sim. Olha, parabéns. isso. Ô, Brenda, você já fez a 5? Não sei, porque tá no computador. Eu vou dar uma olhada lá, qualquer coisa eu mando uma mensagem pra você, tá? Eu vou tentar descobrir o que tá acontecendo, tá bom? Sora, comigo acontece a mesma coisa. Tem Você atividade. também? Tem atividade que ficou sem fazer porque não envia. Tá, eu vou pesquisar, ver por que acontece isso, aí eu ponho um vídeo lá pra vocês. Tá. Oi, Maísa. Tchau. Tchau. Tchau, Pro. Tchau, Rafaela. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, Até. Mai. Tchau. Tchau, Brenda. Tchau, Sheila. Tchau.